Eis que você acredita que errar é humano. Não, se você fizer uma pergunta para uma inteligência artificial, ela também vai errar. Dá uma olhada aqui na pergunta que eu fiz para o chat GPT. Botei ali cálculo um, que estão 79, e ele errou. Então eu estou aqui para ajudar vocês, gente, a conseguir a resolver aí as soluções de vocês, claro, com o auxílio hoje em dia desse recurso, né? Diferente de muitos professores, eu acredito que é um recurso aí que vai ajudar vocês a conseguirem sucesso na carreira de vocês aí ou na faculdade de vocês, né? Mas só que às vezes ele dá umas coisas equivocadas mesmo. Daí, só que você tem que ter essa noção e estar sempre verificando isso, né? Então a pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é se vocês sabem cálculo um e se vocês já resolveram a questão 79 e 78 do Stuart. A gente vai resolver o livro inteiro nessa playlist. Eu fiquei parado por um tempo, mas agora eu voltei a tocar a playlist aqui. Então, todos os dias tem vídeo ou da playlist ou algum vídeo de matemática, né? Então, a única coisa que eu peço para vocês é se inscrever, porque todo mundo odeia matemática, odeia cálculo, e geralmente, quando vê um vídeo desse, só resolve ali o que precisa e não se inscreve nem curte o canal. E assim os professores postam cada vez menos. Eu quero postar cada vez mais para conseguir resolver todas as questões dessa encrenca aqui. Beleza? E aí vocês vão ter um banco de dados para ter as soluções de todas elas e também a didática por trás do Stuart, que é uma das coisas que eu já falei nas aulas anteriores, tá bom? Hoje eu vou resolver com vocês aqui a questão número 79, tá? E aí na próxima aula eu vou resolver com vocês a questão número 80. Fechou? Então deixa eu ver aqui, o meu lápis está dando uma falha e já voltou a funcionar. Tá? Então a gente estava falando questões a respeito de função par e função ímpar. O Stuart ele já fez isso com operações matemáticas e ele fez depois com gráficos, né? Que foi aonde eu comecei a implementar a inteligência artificial aqui dentro das aulas, né? Antes disso eu não fazia isso. Mas daí eu achei interessante, por quê? Porque você não precisa mais hoje em dia de uma calculadora científica. Você tem o chat GPT, você tem outras inteligências, né? Tanto que eu pergunto sempre para vocês aí, qual inteligência artificial você usa para resolver a sua vida? Deixa aí nos comentários, porque se eu souber, quem sabe eu traga ela nas próximas aulas aqui para responder para a gente, né? Eu tenho usado mais esse porque esse é o mais antigo, né? Para fazer imagens, essas outras coisas, eu ainda não postei aqui, mas quem sabe, dependendo da questão, do que for o recurso, eu vou trazer para vocês, né? Hoje é a respeito de soma de questão par, de função par e soma de função ímpar, tá bom? Então, uma função par, ela é uma função par se ela é espelhada, se ela é simétrica em torno do eixo y, né? Que também pode ser escrito matematicamente, né? Como f de menos x igual a f de x. Quando eu vim aqui para vocês, eu passo o contrário. Opa, eu passo f de x igual a f de menos x, dá na mesma, tá? E uma função ímpar é uma função aonde o f de x é igual, eu tenho o costume de colocar assim, tá, gente? Ó, menos f de menos x. É só porque eu acho didaticamente mais esperto, né? Porque se você imaginar o que seria isso, ó, então, nessa questão da função par, ela se mantém, ou seja, a parte positiva do y continua positiva. Então, a minha função ela fica quase sempre na mesma região. Diferente da ímpar, né? Então, a parte positiva, quando ela fica negativa, ela desce. Então, a simetria dela é em torno do zero. É uma simetria assim, beleza? Então, eu tenho o costume de colocar menos para a função e menos para o x também. Mas é mais uma questão didática. Como a gente vê no livro, a gente vê isso escrito nessa maneira aqui, ó. F de menos x igual a menos f de x. Dá na mesma, né? Mas isso daqui é o que a gente vai usar mais vezes, né? Por que dá na mesma? Basta eu passar o sinal pro outro lado, né? Eu volto na que eu tinha aqui em cima. Tá bem? Mas quando eu perguntei essa pergunta aqui, né? Quando eu fiz esse questionamento aqui pro chat GPT, ele utilizou desses recursos e ele teve um equívoco ali. Eu vou mostrar para vocês onde ele se equivocou. Mas vamos ler a questão antes então, tá? Se f e g são funções pares, f e g, f mais g é par. Se f e g são funções ímpares, f mais g é ímpar.
O que se pode dizer se F for par e G for ímpar? Justifique a sua resposta, tá? Então, se F for par e o G for ímpar e eu fizer essa soma, o que acontece? Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro eu vou resolver a mais básica de todas, né? Que é a função par. Então a função par ela tem que obedecer esse recurso aqui, não, né? Essa igualdade aqui, ela obedece essa igualdade, aonde eu troco o x e a minha função ela fica igual, mas eu não troco qualquer x, eu faço ele simétrico. Então ele é negativo um do outro. Tá? Isso daqui é o que prova que minha função é uma função par, tá? Então, se eu fizer f, é assim que se escreve, tá, gente? Ó, f mais g de x, tá? Isso daqui é uma verificação. A gente está verificando se realmente f mais g é par. Então, você vai fazer o quê? F de menos x mais g de menos x, beleza? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Colocar um sinal de menos ali. Por que eu coloquei esse sinal de menos? Ele vai ser minha verificação, né? Então, se eu fizesse, opa, perdão, aqui, ó. Se eu fizesse tudo positivo, eu afirmo que elas são funções pares e aí então eu vou fazer uma verificação. Eu tenho que chegar nisso daqui, ó, certo? Por quê? Porque significa então que dentro, quando o meu x é negativo, então as duas partes negativas também são equivalentes à parte positiva. Beleza? No gráfico seria muito visual isso, né? Quando eu pedi para o chat, eu pedi para ele não colocar o gráfico dessa vez. Eu pedi para ele me apresentar uma solução verbal, escrita, né? Que são as definições. Vamos dar uma olhada como que ele fez isso daqui então, tá? Bem semelhante ao que eu vou fazer agora. E tá, então ele fez f mais g de x igual a menos f, opa, igual a f de x mais g de x. E como eles são, aqui ó, o f de x e o g de x eles são pares, eu posso fazer isso daqui. Tá? Então aí os dois ficam negativos, ó, estão vendo aqui, né? E se os dois ficam negativos, significa que então que meu f mais g de x é igual a f mais g. E quando os dois são o mesmo, eu posso fazer esse recurso aqui. Né? O que verifica o quê? Que o f mais g de x é igual ao f mais g de menos x. Então, significa que essas duas funções aqui agora, né? Basta fazer tipo f mais g igual a um f' ou um novo f1. Né? Então, aqui seria a função 1, função 1. E aí significa, então, que a soma das duas é, sim, uma função par. Tá? Eu fiz essa pergunta, o chat ele me respondeu ele certinho, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Mas quando foi a função ímpar, ele teve um equívoco. Tá? A função ímpar, se você soma as funções ímpares, ela é uma função ímpar. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. A função ímpar, ela é f de menos x, e aqui, então, ela é menos f de x. E aí é a mesma coisa, né? Então, o que seria f mais g de x, certo? Isso tem que ser igual, então, ao todo o processo ali agora da função de novo. Então, agora opa, aqui é g. F de x mais g de x, beleza? E se tudo for certo, tudo for verificado, quando eu inverter o x aqui, que é o que eu vou fazer agora, quem vai acabar invertendo vai ser a função, ou seja, o f mais o g, eles vão receber um negativo aqui fora. Beleza? Vamos ver se isso é verdade, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Esse ladinho ali do lado esquerdo, ó, vou deixar ele negativo, então, para fazer minha verificação, né? Eu transformo ele em negativo, para fazer semelhante ali a verificação da função. Então, f mais g do x negativo também significa, então, que do lado de cá, se são funções ímpares, eu posso trocar. Então, f de menos x, então f de x, né? Vai ficar aqui, então, menos f de x. Aqui dentro, gente, eu tenho que colocar x negativo. Mais, eita, mais dá menos. Menos g de x.
tá? Então agora vai ficar na cara aqui, eu consigo colocar em evidência, né? Colocar isso daqui em evidência, então fica menos, se ele fica em evidência, posso fazer f mais g de x. Então, f mais g de menos x é igual a menos f mais g de x. O que faz, de novo, a gente voltar naquela parte lá em cima, tá? Gente, se vocês entenderam essa parte aí, eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal para me ajudar aqui a trazer mais vídeos desses daqui, tá? Mas vou mostrar uma coisa que é curiosa, muito, muito, muito curiosa nessa parte da soma da função ímpar, né? Primeiro que se for uma função par e uma função ímpar, ela pode ser qualquer uma das duas coisas. Vai depender aí de como que é isso, ó. Vou fazer com vocês aqui, então, ó. Se o f de x é par, ele vai ser, opa, ele vai ser isso daqui. Em contrapartida, o meu g vai ser ímpar. Por quê? Porque é a segunda parte da questão ali. Professor, eu quero saber o negócio do chat. Vou pôr já, gente. Vou pôr já. Então, o g de menos x é menos g de x. Tá? Joga o menos para lá se pega um problema. Bom, então agora eu vou fazer f mais g de x. Então, aqui vai ser igual a f de x mais g de x. Para verificar, vou botar um negativo aqui, né? E se isso for negativo, vocês viram que eu coloquei negativo ali? Coloquei bem pequenininho, né? Vamos ampliar um pouquinho. Então, se isso for verdadeiro, quando eu transformar isso daqui em menos, que é o que eu vou fazer agora, f de menos x e mais g de menos x. Tá, tudo aquilo ali tem que ser verificado. Né? No caso, então, do f ser par, o f de menos x é igual a, então, ao f de x. Opa, tá lá em cima. E o g de menos x, está aqui, ele é igual a menos g de x. O que não me diz, tá, gente? Ó, eu posso falar assim, mas bota ele em evidência o menos aqui. Não tem como eu colocar ele em evidência aqui agora, porque eu vou acabar invertendo o f, ele fica negativo, tá? Então, aqui significa o quê? Que mais f mais g de menos x, né, que seria a minha função aí para eu verificar se ela é ímpar ou verificar se ela é par. Então, ela não é ímpar, eu não consegui deixar ela ímpar, porque ela não verifica isso daqui que está anteriormente aqui. Ela não verifica a função par, que está aqui também. Né? Então, o que ela seria? Ela depende. Se eu estou numa função par e numa função ímpar e eu estou somando as duas, depende ali. Que vamos dar um exemplo rapidinho aqui, ó. Se, por exemplo, o meu g for uma função nula, então essa parte aqui some, e aí então a soma das duas acaba sendo uma função par, né? Porque daí, então teria x simétricos ali. Ou se o contrário acontece, né? Se o meu f de x fosse a função nula, então aqui eu cancelaria isso, daí ficaria negativo esse lado, o que verifica a função ímpar. Então a gente tem que sempre dar uma verificada ali na soma da função para depois você dizer lá no final se ela é uma par ou ímpar. E pode ser coisa nenhuma, vocês têm que lembrar disso também, né? Pode ser nem par nem ímpar, a gente já resolveu coisas aqui, né? Tá, então, essa era a questão. Professor, você não falou do que você jogou no questionamento lá. Bom, eu coloquei para o chat responder essa pergunta, ele fez com sucesso, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso já de começo. Ah, você falou que ele errou. Ele errou. Ele errou, mas só que ele errou quando eu falei o seguinte: se eu estou subtraindo, se eu estou subtraindo uma função ímpar de uma função ímpar, ele me disse o seguinte, tá aqui, ó. Tá? O resto ali ele já fez, tá? Se vocês quiserem verificar depois, vai ficar na tela aí para vocês fazerem a leitura. Tá? Então ele já fez, não está errado. Pode dar uma olhada aí. Mas nisso daqui ele equivocou, tanto que depois eu vou mostrar o que ele falou, tá? Então ele falou o seguinte, ó, uma função ímpar menos uma função ímpar, então se o f de x for uma função ímpar, menos f, menos x aqui e f de menos f de x, tá? Isso daqui. E o g também é uma função ímpar, então isso aqui também vai valer. Beleza. É, eu estou subtraindo os dois.
É a mesma coisa que a gente fez na função par, ele vai sobrar alguma coisa. Então, eu estou subtraindo aqui, ó, f menos g de x. F menos g de x. Isso é igual, então, ao f de x menos g de x. Tá bom. Isso é diferente de duas funções ímpares aí. Então, o que vai acontecer? As duas vão ganhar um sinal de negativo, né? Porque aqui, opa, de negativo não. Elas ganham tanto o sinal de negativo quanto o negativo dentro ali dentro, né? Então, seria menos f de menos x. E aqui seria menos g, então mais g de menos x. Beleza? O que sobrou ali então, ó? F. Gente, tem que trocar com o sinal, eu fiz com as outras, né? Menos, menos, menos. Então aqui o menos, agora sim faz sentido na minha cabeça. Então aqui o f ele ficaria menos f de x. E o g, por ser menos, aqui, o x ficaria positivo. Aí. Então f menos g de x. Nossa, coisa chata ficar fazendo a verificação. Gente, pior que é mesmo, tá? Não é tão fácil ficar fazendo a verificação. Mas vocês têm que entender que as propriedades matemáticas, que é a base do cálculo, estão em cima disso. Né? Então, quando você for fazer uma coisa de um cálculo de resistência, por exemplo, você pode estar fazendo subtração de uma função par versus uma função ímpar. Ah, mas é importante saber se ela é par ou é ímpar? No cálculo tá? No cálculo, na geometria analítica, na álgebra linear. Então, você tem que saber se ela é uma função par ou uma função ímpar. Isso está ligado muito ao expoente. Já falei nas outras aulas aqui. Bom, isso se tornou isso daqui, ó. O que significa essa soma aqui, então? Ó? Significa que se a minha função, por acaso, ela tiver o g nulo, ela é uma função ímpar. Ó. Olha como é que ela fica aqui. Ó. Troca o f. Mas se o f for nulo, ela é uma função, f é nulo, ela é uma função do tipo par. Né? E quando o chat me respondeu, ele falou, se f e g são funções ímpares, a subtração, então, também será uma função ímpar. Tá? Então ele se equivocou, porque lá embaixo ele colocou assim, então, a diferença das duas ímpares resulta em outra função ímpar. E ele tentou fazer uma verificação aqui, ó. Inclusive ele chegou numa coisa parecida com a minha ali, ó. Ele tentou verificar por que são ímpar, tá? Então ele trocou as duas aqui, trocou os dois sinais, mas não verificou nada. Chegou no mesmo resultado, vocês viram, né? Aqui, ó, inclusive tá aqui embaixo. Mas ele falou que é ímpar. Esse foi o problema. Aí então eu falei assim, ó, você pode justificar para mim, eu vou mostrar para vocês. Né? Você pode aqui. Ó, primeiro assim, ó, peço desculpas. Essa diferença resulta em outra função ímpar? Isso faz sentido? Você pode me explicar de novo? Eu perguntei isso, daí ele falou assim: eu peço desculpas, mas cometi um erro na justificativa anterior. A subtração de duas funções ímpares não resulta numa função ímpar necessariamente. Pode ser par, pode ser ímpar, pode não ser nem par nem ímpar. Né? Na verdade, o resultado pode ser uma função par ou uma função ímpar, dependendo das específicas envolvidas, das funções específicas. Vamos rever as justificativas correta para subtração de funções ímpares. Aí, então, ele fez o processo certinho, que foi o processo que eu fiz ali, né? E aí sobrou, então, ó. Agora podemos ver que o resultado da subtração, que é esse daqui, ó, deixa ele em azul aqui, foi o mesmo que apareceu lá, da subtração é diferente da função original. Sim, é diferente por um sinal negativo. Isso significa que não satisfaz a propriedade de função ímpar. E também não faz a de função par, tá? Então, ela não é necessariamente uma função ímpar, a diferença das duas, tá? A subtração das duas. Beleza? E na próxima aula, então, a gente vai responder. Vocês já estão vendo aqui a número 80, a questão número 80, né? Então, se você curte assunto assim, se você está precisando de cálculo desse jeito, se você quer ver mais inteligência artificial resolvendo o cálculo para você, basta você me acompanhar aqui, né? E saber que eu vou resolver esse livro inteiro, tá, gente? Desculpa a qualidade da câmera hoje, mas o importante aqui é o conteúdo. Vocês aprendem muito mais e eu não posso aprender por você, só você pode aprender por você. Se inscreve no canal. A gente tá junto. Um abraço. Tchau, tchau.